11 de abril de 1961, Jerusalém. O silêncio mortal da casa do povo seria quebrado por gritos de horror. Um homem de 55 anos caminhava calmamente em direção a uma gaiola de vidro à prova de balas, enquanto centenas de olhos o observavam com ódio puro. Adolf Eichmann, o homem que organizou o transporte de milhões de judeus direto para as câmaras de gás, finalmente enfrentaria suas vítimas sobreviventes. Por 16 anos, ele viveu escondido na Argentina com identidade falsa. Por 16 anos, as famílias destruídas pelo Holocausto esperaram por justiça. Agora, o contador da morte estava ali, a poucos metros de pessoas cujos pais, filhos e irmãos ele havia enviado para morrer. Você conseguiria olhar nos olhos do homem que planejou a morte de sua família? Fique até o final para descobrir as últimas palavras arrepiantes de Eichmann antes de ser executado. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. A fuga de Eichmann, maio de 1960. Buenos Aires, Argentina. Num fim de tarde frio, um homem desce de um ônibus na rua Garibaldi, um bairro discreto da periferia. Seus passos são calmos, quase rotineiros. Usa óculos grossos, carrega uma pasta de couro envelhecida e veste um paletó que já viu dias melhores. Chama-se Ricardo Clement. Trabalha como chefe de departamento na fábrica da Mercedes-Benz. É visto pelos vizinhos como um sujeito reservado, pontual, sem grandes vaidades. Um imigrante alemão comum, mas tudo isso é uma mentira. Ricardo Clement é o disfarce de um dos criminosos de guerra mais procurados do planeta, Adolf Eichmann, o arquiteto logístico da solução final. O plano sistemático que exterminou milhões de judeus durante o Holocausto. Como esse homem, um dos principais engrenagens do regime nazista, veio parar tão longe da Europa devastada pela guerra? Para entender isso, é preciso voltar ao caos de 1945. Com a Alemanha em ruínas e o Terceiro Reich em colapso, muitos oficiais nazistas fugiram desesperadamente para evitar os tribunais de guerra. Eichmann estava entre eles. Sabia que, se capturado, provavelmente seria enforcado como os demais julgados em Nuremberg. Sua salvação viria pelas chamadas Ratlines, redes clandestinas organizadas para tirar ex-nazistas da Europa sob identidades falsas. Essas rotas de fuga não eram meros rumores, eram reais. Algumas eram improvisadas por antigos membros da SS. Outras, porém, contavam com a ajuda de instituições respeitadas e poderosas, como a Igreja Católica e até mesmo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Por mais difícil que seja imaginar, essas entidades desempenharam um papel crucial na fuga de criminosos de guerra. A mais eficaz dessas rotas era a chamada Rota Vaticana. De dentro das muralhas do Vaticano, o bispo austríaco Alois Rudal, conhecido por suas simpatias nazistas, oferecia ajuda espiritual e logística. Rudal usava sua posição para emitir cartas de recomendação, organizar estadias em mosteiros e, sobretudo, facilitar a obtenção de documentos de identidade falsos com o selo da Cruz Vermelha. Foi por esse caminho que, em 1950, Adolf Eichmann obteve um salvo-conduto emitido em Gênova, na Itália. Munido de uma nova identidade, Ricardo Clement, e de documentos legítimos, embarcou para o continente sul-americano. O destino escolhido não foi por acaso. Por que a Argentina? Durante os últimos anos da guerra, e mesmo depois dela, o regime de Juan Domingo Perón havia se mostrado simpático à causa nazista. Documentos revelados décadas mais tarde e investigações conduzidas por jornalistas como Uki Goni mostram que existia um acordo silencioso entre membros da SS e setores do Serviço Secreto Argentino. A Argentina oferecia refúgio, anonimato e novas oportunidades de vida, em troca de tecnologia, influência e dinheiro. Entre os milhares de fugitivos que desembarcaram em Buenos Aires após a guerra, estavam médicos, engenheiros, oficiais de inteligência e também assassinos. Eichmann se misturou a essa multidão. Durante os anos seguintes, viveu uma vida discreta. Trabalhava como operário, depois foi promovido. Alugou uma casa modesta na rua Garibaldi. Em 1952, trouxe sua esposa e filhos da Áustria, completando o disfarce de uma família imigrante comum.
Nunca falou do passado, nunca ousou provocar atenção. No entanto, não era um homem livre, era um fugitivo. Por quase uma década, o mundo esqueceu Adolf Eichmann, mas o acaso não. Tudo começou com um romance. Seu filho mais velho, Klaus Eichmann, mantinha o sobrenome original da família. Jovem, impulsivo, pouco discreto, conheceu e começou a namorar Sylvia Hermann, uma adolescente argentina, filha de Lothar Hermann, um homem cego que sobrevivera ao campo de concentração de Dachau. Quando Sylvia comentou que o pai de Klaus era alemão e que o sobrenome dele era Eichmann, algo acendeu na mente de Lothar. Ele conhecia aquele nome, não era um nome qualquer. Era o nome do homem que organizara as deportações em massa, que assinara ordens de extermínio, que havia sido dado como desaparecido. Lothar Hermann desconfiou imediatamente. A partir dali, começou a reunir provas, e essas suspeitas chegaram até o homem certo, Fritz Bauer, o corajoso procurador-chefe do estado de Hesse, na Alemanha Ocidental, um judeu sobrevivente que dedicava sua vida a caçar nazistas foragidos. Bauer sabia que se confiasse nos próprios colegas de governo, muitos dos quais haviam servido sob o regime nazista, Eichmann escaparia novamente. Ele tomou uma decisão radical, entrou em contato com o governo de Israel. As autoridades israelenses, lideradas pelo primeiro-ministro David Ben-Gurion, avaliaram a denúncia, mas logo encontraram um obstáculo. A extradição era impossível. A Argentina não reconhecia crimes de guerra como justificativa legal. O fracasso em capturar Josef Mengele, o médico do terror de Auschwitz, ainda estava fresco na memória. A solução? Uma operação secreta. O Mossad, serviço de inteligência israelense, formou uma unidade especial de 11 agentes. A missão? Confirmar a identidade de Eichmann e trazê-lo vivo para ser julgado em Jerusalém. Era uma operação sem garantias, perigosa, ilegal aos olhos do direito internacional, mas moralmente inadiável para um povo que ainda carregava as cicatrizes do Holocausto. O agente Zvi Aharoni, cuja família fora exterminada pelos nazistas, foi o primeiro a entrar em ação. Viajou sozinho para Buenos Aires, vigiou Eichmann durante dias, comparou fotografias, estudou seus hábitos. Após semanas de observação, não havia mais dúvidas. O homem da rua Garibaldi era mesmo Adolf Eichmann. 11 de maio de 1960. Já anoitecia quando Eichmann desceu do ônibus. Caminhava distraído como sempre. A poucos metros de casa, 3 agentes o cercaram. O ataque foi rápido, silencioso, calculado. Eichmann tentou gritar, mas foi dominado em segundos. Imediatamente admitiu quem era, recordou um dos agentes. Não houve resistência. Era como se ele já esperasse por isso. Nos 10 dias seguintes, os agentes o mantiveram escondido numa casa segura, enquanto esperavam o voo da El Al, a companhia aérea israelense, que participaria de uma missão diplomática. Para embarcá-lo sem levantar suspeitas, o doparam e o disfarçaram como um diplomata adoentado. Era dia 23 de maio de 1960. Diante do parlamento, o mundo ouviu a declaração de David Ben-Gurion. Adolf Eichmann está em território israelense. A revelação caiu como uma bomba. Para uns, foi um triunfo da justiça. Para outros, um escândalo internacional. Debates sobre soberania, direito internacional e memória começaram a dominar os jornais. Mas para os sobreviventes não havia dúvida. Pela primeira vez, o carrasco estaria frente a frente com suas vítimas. Não no campo de batalha, mas diante do tribunal da história. E enquanto o mundo reagia, Eichmann, em silêncio, aguardava o que viria a seguir. Mas o que acontece quando um dos maiores responsáveis pelo Holocausto é finalmente colocado no banco dos réus? O julgamento. Para entender o julgamento, primeiro precisamos entender o acusado. Adolf Eichmann não nasceu um monstro, tampouco um carrasco destinado ao mal desde o berço. Era, como ele próprio gostava de dizer, um homem comum, um sujeito aparentemente medíocre, de inteligência funcional, que jamais esteve na linha de frente dos combates ou do alto escalão nazista. Mas foi justamente essa normalidade que o tornaria tão perigoso. Filho de um gerente de empresa protestante, Eichmann cresceu em Linz, na Áustria, a mesma cidade em que Hitler passou parte da juventude. Ainda jovem, demonstrava pouco brilho intelectual. Repetiu de ano, largou os estudos e fracassou em quase todas as carreiras que tentou.
Vendeu petróleo, trabalhou como balconista, mas nunca se destacou. Era, acima de tudo, um homem sem rumo. E talvez tenha sido justamente essa falta de rumo que o tornou vulnerável ao poder das ideologias totalitárias. Em 1932, aos 26 anos, Eichmann filiou-se ao Partido Nacional Socialista Austríaco, atraído mais pelo sentimento de pertencimento do que por convicções ideológicas profundas. Era um tempo de crise, incerteza e humilhação nacional. No ano seguinte, após a ascensão de Hitler ao poder na Alemanha, Eichmann encontrou seu caminho definitivo. Ingressou na SS, a temida Schutzstaffel, e ali descobriu sua vocação na máquina burocrática do terror. Foi designado para o Departamento de Assuntos Judaicos da Gestapo. No início, sua missão era apenas expulsar os judeus do território alemão. Era o estágio embrionário do antissemitismo de Estado. Idealizou planos de deportação para Madagascar, para a Palestina, para qualquer lugar fora do Reich. O objetivo era claro: esvaziar a Europa de judeus. Tratava-se ainda de uma política de expulsão, brutal, mas não genocida. Mas à medida que a guerra se intensificava e a ocupação nazista se expandia, os planos logísticos de deportação tornaram-se impraticáveis. A Europa estava em chamas. As fronteiras fechavam-se. Os navios não tinham para onde ir e os guetos começavam a transbordar de corpos e fome. Então, o projeto mudou. Em janeiro de 1942, em uma mansão à beira de um lago nos arredores de Berlim, foi convocada a Conferência de Wannsee. Ali, 15 homens, juristas, militares, burocratas, representantes da elite nazista, se reuniram para formalizar a chamada Solução Final da Questão Judaica, o extermínio sistemático. Foi uma reunião rápida, objetiva, sem emoção. Não houve votos, nem debates acalorados, apenas acordos entre homens de fala calma e gestos polidos. Ao final, Eichmann não apenas registrou cada palavra, como saiu da sala com a responsabilidade de pôr o plano em prática. Caberia a ele coordenar os trens, milhares de trens, que levariam milhões de homens, mulheres e crianças aos campos de extermínio. Ele era o arquiteto logístico do genocídio. Avançamos novamente para Jerusalém, em abril de 1961. 19 anos depois daquela manhã fatídica em Wannsee, Adolf Eichmann sentava-se dentro de uma caixa de vidro à prova de balas no centro de um tribunal improvisado no Teatro da Casa do Povo. A estrutura, construída com rigor e vigilância, parecia quase teatral, mas o que estava em jogo era tudo, menos encenação. Eu o vi ali, tão comum, tão trivial, recordaria Jeff Cohn, um jovem americano que conseguiu um ingresso para assistir a uma das sessões. Era como ver um funcionário de escritório, não um criminoso de guerra, mas era esse contraste que mais inquietava. O carrasco que organizou a morte de milhões não tinha a aparência de vilão. Vestia terno cinza, mantinha a postura rígida e respondia com frases curtas. Um tecnocrata, um administrador da barbárie. Por que Israel quis julgar Eichmann? O primeiro-ministro David Ben-Gurion não queria apenas justiça, queria memória, queria educação, queria confrontar o trauma coletivo dos judeus, não apenas como vítimas da Shoah, mas como sobreviventes com voz. Em Nuremberg, os vencedores haviam julgado os vencidos. Em Jerusalém, o povo perseguido julgava seu algoz. O julgamento de Eichmann seria, nas palavras do promotor Gideon Hausner, o julgamento do século XX. E ele tinha um plano claro: dar rosto, nome e voz às vítimas. Não seria apenas um desfile de documentos, seria um ato público de lembrança e de dignidade. A grande virada foi permitir que tudo fosse filmado. Milton Friedman, produtor americano, teve a ideia e, depois de debates acalorados, Ben-Gurion cedeu. Câmeras discretas foram instaladas. O mundo inteiro assistiu. Pela primeira vez, o Holocausto deixava de ser apenas uma mancha nos livros de história. Tornava-se imagem, som e emoção ao alcance do público. Foi um novo tipo de justiça, transmitida ao vivo. E foi também a primeira vez que sobreviventes do Holocausto testemunharam publicamente. Michael Podklebnik subiu ao púlpito e contou como limpava cadáveres dos caminhões de gás. Yehuda Bacon falou das cinzas do pai em Auschwitz. Abba Kovner narrou sua resistência armada nas ruas escuras do gueto de Vilnius. Outros descreviam as longas marchas, os trens lotados, o cheiro constante de carne queimada, a fome, o frio, a perda. As câmeras captavam tudo e transmitiam para um planeta que, até então, jamais ouvira o horror com tamanha crueza.
Para a sociedade israelense, aquilo foi transformador. Muitos não compreendiam como os judeus da Europa haviam sido massacrados com tão pouca resistência. O julgamento expôs a verdade dolorosa. Não houve passividade. Houve desespero, medo, tentativas de fuga e também heroísmo. Mas diante da máquina de morte criada por homens como Eichmann, poucas chances restavam. E então veio a defesa, e com ela o abismo. Befehl ist Befehl. Ordens são ordens. Essa era a linha de defesa de Eichmann. Um funcionário, dizia ele. Um técnico da logística. Nunca matou ninguém com as próprias mãos. Nunca puxou o gatilho. Apenas coordenava os trens. Não tinha escolha. Mas havia lacunas nessa versão. E a acusação soube explorá-las. Evidências surgiram. Papéis com sua assinatura, registros de reuniões, ordens de deportação. E então, a bomba. As gravações de Wilhelm Sassen. Sassen era um ex-oficial da SS refugiado na Argentina, que havia convencido Eichmann a registrar suas memórias. Nas fitas, Eichmann não apenas admitia sua participação direta, ele se orgulhava dela. Dizia-se decepcionado por não ter conseguido completar o trabalho. Chamava-se de idealista, não de burocrata. Assumia sua parte na matança com frieza e vaidade. Mas havia ainda algo mais sombrio. Budapeste, 1944. Quando Himmler, sim, Himmler, ordenou interromper as deportações para Auschwitz, Eichmann ignorou a ordem. Continuou pessoalmente supervisionando os trens que levavam judeus húngaros para a morte. Um subordinado descreveu sua obsessão como quase demoníaca. Ele não queria apenas obedecer, queria concluir o genocídio. E então, as crianças. Em Paris, 1942, Eichmann ordenou a deportação de centenas de crianças judias. Nenhuma sobreviveu. Durante o julgamento, um ex-oficial da SS revelou algo ainda mais cruel. Eichmann justificava a morte das crianças com lógica fria. Não devemos deixar vivos os que podem se tornar futuros vingadores. Ali, diante de todos, Eichmann foi exposto não como engrenagem, mas como cérebro. Não como executor passivo, mas como autor ativo da máquina de morte. O julgamento, mais do que um ato jurídico, foi uma dissecação da banalidade do mal. Eichmann não era um monstro fora da realidade. Era assustador justamente porque era real demais. Um homem sem carisma, sem ódio visível, mas com uma devoção cega a um sistema assassino. No fim, não foi sua crueldade que chocou o mundo. Foi sua frieza. Foi o fato de que ele poderia ser qualquer um, mas o julgamento ainda não havia terminado. A sentença se aproximava, o mundo assistia, as testemunhas falaram, as provas estavam sobre a mesa, e agora restava apenas uma pergunta: qual seria o destino de Adolf Eichmann? Antes de seguirmos com o desfecho do julgamento de Eichmann, aproveite para conferir se já está inscrito no canal. Ative o sino das notificações e deixe o seu gostei. Isso fortalece nosso trabalho e garante que você não perca nenhuma das próximas histórias. E se quiser ver mais conteúdos como este, escreva nos comentários. Quero mais histórias. Além de nos inspirar a continuar, sua participação ajuda o vídeo a alcançar ainda mais pessoas. Agora sim, respire fundo e prepare-se para conhecer o destino final de Adolf Eichmann, a sentença. O teatro que outrora abrigara peças e concertos agora era palco da mais solene das decisões humanas. As cortinas estavam abertas, mas não havia encenação. Não havia personagens. Havia história. E havia julgamento. O silêncio em Jerusalém parecia conter a respiração de um mundo inteiro. Milhões acompanhavam, pelas rádios e pelas lentes discretas instaladas nas paredes do tribunal, o momento em que a justiça pronunciaria seu veredicto. O juiz leu em voz firme, mas contida: culpado, culpado de crimes contra o povo judeu, culpado de crimes contra a humanidade, culpado de crimes de guerra. Adolf Eichmann, o homem que organizara os trilhos da morte com precisão administrativa, fora condenado à pena máxima, enforcamento. O julgamento durara 8 meses. Um tribunal inteiro se ergueu para julgar aquele que no passado parecera invisível. Foram 121 sessões, 1.500 documentos examinados, 112 testemunhas ouvidas, cada depoimento como uma faca que rasgava o véu do esquecimento.
As vozes das vítimas, abafadas por décadas, emergiram não como lamento, mas como denúncia. E, ao final, não restavam dúvidas. Eichmann não era um funcionário distraído, tampouco uma engrenagem que girava sem saber aonde levava. Era um executor voluntário, um homem que planejou, refinou e insistiu, que ignorou ordens de cessar, que reclamou do inacabado. Mesmo assim, recorreu. Em 28 de março de 1962, a Suprema Corte de Israel confirmou a sentença. Com as vias legais esgotadas, restava apenas um pedido de clemência ao presidente Yitzhak Ben-Zvi. Eichmann escreveu comedido, quase protocolar. Alegou o arrependimento. Disse ter sido apenas uma peça obediente de uma engrenagem maior. Mas era tarde. Não haveria clemência. O presidente recusou, e com ele, recusou a ideia de que a neutralidade pudesse ser escudo para o horror. 31 de maio de 1962, prisão de Ramla. Enquanto a noite envolvia Israel, um silêncio denso pairava sobre a prisão. Eichmann escrevia suas últimas palavras. Pediu vinho. Recusou um rabino. Disse-se preparado. Permaneceu arrogante. Talvez não por bravura, mas por fidelidade cega ao próprio mito que construíra de si. Às 23h58, foi conduzido à sala de execução. Lá estavam os oficiais. Lá estavam os médicos. Lá estava a história. Eichmann subiu ao cadafalso sem hesitação visível. Suas últimas palavras, registradas pelos presentes, foram um eco grotesco do nacionalismo que o guiara. Longa vida à Alemanha. Longa vida à Argentina. Longa vida à Áustria. Estes são os países com os quais mais me identifiquei. Eu tive que obedecer às regras da guerra e à minha bandeira. Estou pronto. Às 00h15 de 1º de junho, a forca cumpriu sua função. Nenhum clamor, nenhuma multidão. Apenas a conclusão silenciosa de um processo que não buscava vingança, mas memória, justiça e verdade. Eichmann tornou-se o único homem a ser legalmente executado pelo Estado de Israel. Uma decisão não tomada com leveza, mas com convicção. Não foi o destino reservado a um soldado. Foi o fim de um arquiteto da morte. Aquele que organizou o desaparecimento de milhões com frieza burocrática e zelo pessoal. Seu corpo foi cremado. As cinzas lançadas ao mar, fora das águas territoriais israelenses. Um gesto simbólico, definitivo. Nem mesmo sua memória merecia repouso na terra das vítimas. O julgamento de Eichmann não foi apenas o encerramento de um ciclo histórico, foi um divisor de águas, uma redefinição dos rumos da justiça internacional, um marco da consciência moral da humanidade. Em Nuremberg, os aliados haviam julgado os líderes nazistas, mas a estrutura ainda era externa. Os sobreviventes assistiam. Em Jerusalém, os sobreviventes falaram, tomaram o púlpito, nomearam os mortos, descreveram o inominável. Foi o julgamento onde o trauma coletivo deixou os diários íntimos e se transformou em documento público, onde a memória passou a ser prova, onde o silêncio foi vencido. Pela primeira vez, os sobreviventes deixaram de ser meros números ou figuras anônimas. Tornaram-se protagonistas da verdade histórica. As lágrimas derramadas no tribunal não eram apenas expressão de dor, eram um ato de resistência. Cada palavra, cada lembrança resgatava os mortos do esquecimento. Israel julgou um homem por crimes cometidos em outra parte do mundo, contra pessoas de várias nacionalidades. Foi um marco jurídico. Certos crimes são tão profundos que não pertencem apenas a uma nação, ferem a própria ideia de humanidade. Transmitido por televisão a dezenas de países, o julgamento entrou nos lares, nas escolas, nos corações. Tornou-se parte da cultura global. Pela primeira vez, o Holocausto foi visto e ouvido, não como dado histórico, mas como vivência, como cicatriz viva. Avraham Harman, curador da exposição sobre o julgamento, diria mais tarde: mostramos isso para que as pessoas conheçam o mal puro, para que entendam que é possível triunfar sobre ele sem perder a humanidade. Israel não chamava o réu de Adolf Eichmann, apenas Eichmann. Um gesto deliberado, remover o nome próprio, era recusar-lhe identidade humana. Ele não era mais um indivíduo, era símbolo, era alerta. O maior temor não era o que Eichmann fizera, era quem Eichmann era.
Não um sádico de olhos injetados, não um tirano ensandecido, mas um homem comum que se sentava reto, falava com educação, citava estatísticas e obedecia ordens, que se escondia atrás de protocolos, que via trens, não corpos. Foi Hannah Arendt que cobriu o julgamento para a New Yorker quem definiu a essência perturbadora do caso, a banalidade do mal. Eichmann não era um gênio do mal, era o oposto, um burocrata rotineiro, mas perigosamente obediente. Um homem que demonstrava como o mal pode prosperar não por monstros, mas por homens que não pensam. Seu julgamento foi um espelho que nos forçou a olhar não apenas para ele, mas para nós, para nossas instituições, nossas escolhas, nossa vigilância. Refletiu o pior de que o ser humano é capaz, mas também o melhor, a coragem de buscar justiça, mesmo quando tardia. E nos deixou uma pergunta essencial que até hoje causa reflexão. Diante da crueldade, escolheremos o silêncio ou a verdade? A resposta não está nos livros. Está nas decisões de cada geração. Porque Eichmann foi enforcado em 1962. Mas o mal que ele representou não morreu com ele. Ele veste novos nomes, usa novas bandeiras, novos discursos. Disfarça-se em ideologias, em sistemas, em rotinas. Às vezes, chega com paletó e crachá. Outras, com palavras polidas e uma pasta cheia de dados. A história mostrou o caminho. Cabe a nós manter os olhos abertos e nunca, nunca permitir que ele se repita. E então, o que achou do vídeo de hoje? Já conhecia a história e o desfecho de Adolf Eichmann? Tem alguma sugestão de tema para os próximos vídeos? Fique à vontade para compartilhar nos comentários. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Agradecemos por ter nos acompanhado até aqui. Se ainda não for inscrito, aproveite o momento. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu gostei. Antes de encerrar, aproveite para assistir ao vídeo que está aparecendo na sua tela. O tema é fascinante e certamente vai te interessar. Nos vemos lá.